Será que existe uma igreja verdadeira? Ou será que todas as igrejas na face da Terra estão certas? Será que existe alguma verdade que a gente não conhece? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Vitória, e se você tá chegando aqui pela primeira vez, já deixa o like e se inscreve no canal que ajuda muito. Hoje nós vamos falar por que eu me tornei mórmon e como eu descobri a igreja verdadeira. Será que existe uma igreja verdadeira? Ou será que todas as outras igrejas estão certas? Eu cresci numa Assembleia de Deus e eu vivi durante a minha vida inteira lá. E não foi ruim, eu conheci quem era Jesus Cristo, eu fui muito feliz, na verdade, aonde eu cresci. Só que em determinado momento eu comecei a me perguntar, existe uma verdade e eu não conheço. Então eu comecei a estudar a Bíblia de uma forma que vocês nem imaginam. E com o passar do tempo eu fui percebendo que tinha alguns erros de interpretação, porque algumas igrejas interpretavam que nós deveríamos guardar o sábado, outras igrejas interpretavam que não, nós deveríamos guardar o domingo, outra igreja acreditava que nós não precisávamos guardar nenhum dia, algumas igrejas acreditavam que nós devemos pagar o dízimo e outras que nós não devemos pagar o dízimo. E aí minha mente começou a entrar em um colapso muito grande. Quando nós somos adolescentes, nós temos muitas dúvidas, né? Será que isso é verdade? Será que aquilo é mentira? E nós começamos a buscar respostas em todos os lugares. E o lugar que eu encontrei essa resposta foi pela internet. Então eu pesquisei. E depois que eu saí da Assembleia de Deus, eu passei por muitos lugares. Eu comecei a pesquisar. Então eu fui na Adventista, me filiei à Adventista, fiquei um tempo lá, mas não foi aquilo que realmente eu achava que era. Saí da Adventista, fui para a Congregação Cristã no Brasil, fiquei 3 anos na congregação e foram experiências que me fizeram crescer muito em fé. Eu vi pessoas muito carinhosas, muito amorosas, mas eles ainda não respondiam várias perguntas que eu tinha dentro de mim. E foi aí, então, que eu decidi procurar. Será que realmente existe uma verdade certa? Será que, por exemplo, a Igreja Católica Romana é a certa? Ou será que existe alguma igreja que me mostre o que realmente Cristo quis dizer com isso aqui? Eu confesso que nessa época eu era meio ateia, eu não acreditava muito que Deus poderia me dar uma resposta, então eu buscava sem ter experiência nenhuma que eu ia receber. Só que num determinado dia, numa bela manhã de sol, brincadeira, não foi assim que aconteceu. Eu tava mexendo no TikTok aleatório, numa véspera de Natal, e eu vi o vídeo de alguns missionários e me inscrevi no site. E aquilo pode ter sido algo muito besta, mas mudou minha vida pra sempre. Porque a partir daquele momento eu sabia que aquelas pessoas existiam e eu comecei a pesquisar sobre a Igreja de Jesus Cristo. Eu procurei todas as pessoas que eram opositores da igreja. Então todos os vídeos que eu via na internet eram contra. Só que eles tinham alguma coisa em comum. As pessoas reclamavam de coisas que não são culpa da igreja. Reclamavam que um líder eclesiástico foi mal com elas, que uma pessoa tal fez ela acreditar em coisa tal. Acho que a denúncia mais grave era que os mormons fazem lavagem cerebral. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei de pagar pra ver, sabe? Então eu realmente paguei pra ver se essas coisas aconteciam. E depois de 2 anos, quase, eu conheci os missionários, né? Eu tô contando de uma forma bem breve, porque tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Se você quiser assistir, eu vou tentar deixar aqui no card, ou no primeiro comentário fixado. Porém, quando eu comecei a conhecer a Igreja de Jesus Cristo, eles começaram a me mostrar respostas onde eu não tinha antes. O que a gente era antes de vir pra Terra, o que vai acontecer quando a gente falecer, pra onde a gente vai, o que aconteceu com as pessoas que não conheceram Jesus Cristo em vida, não escutaram falar sobre isso. E eu tive resposta pra essas perguntas que não aquietavam a minha alma, principalmente sobre as famílias, porque na minha cabeça não fazia sentido a gente ter uma família aqui na Terra e não reconhecer lá no céu, que é o que a maioria das pessoas acreditam, né? Porém, a Igreja de Jesus Cristo me mostrou que as famílias são eternas. Inclusive, eu tenho a minha família eterna. Então, todas essas coisas começaram a martelar na minha cabeça, tipo, cara, isso faz muito sentido. Então eu comecei a estudar, eu orei, perguntei por mim mesmo, e é o convite, né, que tá escrito em Tiago 1,5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai te dar. E você pode fazer essa oração, assim como eu fiz, e qualquer outra pessoa vai fazer, e os missionários vão te convidar a fazer essa oração, perguntando se essas coisas são verdadeiras ou não. E eu nunca achei que uma oração poderia ser tão poderosa assim, a ponto de mudar a minha vida inteira, mas mudou. E eu confesso que no começo foi algo diferente, foi algo destoante daquilo que eu estava acostumado, mas conforme o tempo foi passando e eu fui estudando, as coisas mudaram. Eu acho que o estudo das escrituras, eles são muito importantes. E quando eu digo escrituras, é escrituras mesmo, Bíblia, livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, porque tudo faz parte de um caminho só.
A gente costuma dizer que, imagina um ponto. Quando tem um ponto assim, ele pode ir para vários lados, né? Mas quando nós temos dois pontos, um liga no outro e nós vamos para um caminho certo. Até eu me tornar membro demorou mais ou menos uns 6 meses e eu confesso que isso me trouxe alguns problemas na minha vida pessoal. Minha família era contra a igreja e não acreditava e não acreditam nas crenças que eu tenho como fé e como princípio, como valores, como verdades. Mas isso não me impediu de me tornar membro da igreja. Uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que isso é a melhor coisa que Deus nos deu. O nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós quisermos para nossa vida. Se nós quisermos viajar o planeta Terra, nós vamos. Se nós quisermos ser de uma religião X, nós vamos ser. Então, foi uma grande bênção na minha vida me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo. Foi uma grande bênção contrariar todas as pessoas que dizem que a igreja não aceita. Foi uma grande bênção não ter escutado pessoas que só depreciavam a igreja de Jesus Cristo. Hoje eu tenho um esposo, eu tenho uma casa, eu sou uma pessoa adulta, fui formada. Eu posso dizer, mesmo sendo nova, que ser membro da igreja mudou minha vida. Eu era outra pessoa antes de conhecer a igreja de Jesus Cristo. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. E o que mudou entre uma coisa e outra foi Jesus Cristo. Foi quando ele realmente me encontrou, fez com que eu me tornasse outra pessoa. Fez com que eu percebesse os valores que eu tinha que ter guardado. Fez com que eu valorizasse a presença dele. Então esse foi o meu breve relato sobre ser membro da Igreja de Jesus Cristo. Se você tem suas dúvidas, pergunte a Deus. Se você quiser conhecer os missionários, vá no Vinde a Cristo, se inscreva lá, converse com ele. Baixe no seu celular o livro de Mórmon, leia o livro de Mórmon, tire suas próprias conclusões. Não deixe que as pessoas tomem o rumo da sua própria vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve e até o próximo.